10 hábitos que eu tirei da minha vida para emagrecer de vez. É sobre isso que iremos falar na nossa live, na nossa aula de hoje. Para quem está assistindo no gravado, tanto no Insta quanto no YouTube, aconselho a passar esses primeiros minutinhos, tá certo? Inclusive quem está no YouTube tem a opção de acelerar o vídeo. Enquanto isso, o Insta está comunicando a minha live. Mulherada linda, sejam todas bem-vindas. Já me contem nos comentários quantos quilos vocês querem emagrecer. Me conta se é a primeira vez que está aqui comigo na minha live, na minha aula. E hoje eu vou contar aqui para vocês, compartilhar 3 hábitos que possivelmente vocês tenham e que vocês precisam estar atentas, porque estes hábitos sabotam o processo de emagrecimento de vocês. Então, vou contar aqui a minha experiência de que eu tirei esses hábitos da minha vida e já fazem aí 7 anos, né? Em outubro vai completar 7 anos que eu mantenho os meus resultados. Uma das coisas que eu mais ouço é: Gé, a minha maior dificuldade está em manter os meus resultados. Quem aqui se identifica com isso? Sejam todas bem-vindas. Gil, maravilhosa. Gil foi minha pupila, Rafa, Maria. Me contem aqui se da parte de vocês existe essa dificuldade não só do emagrecer, mas principalmente de manter os resultados. E aí eu vou falar aqui então hoje sobre 3 hábitos para que vocês avaliem se vocês têm este hábito e a partir de agora estejam atentas para mudar esse hábito, né? Para tirar esse hábito da vida de vocês. Tudo bem, Rafa? Bom, para quem é a primeira vez, né, aqui na minha live, para quem tá assistindo no gravado, tanto no Insta quanto no YouTube, sempre gosto de explicar, né, que eu tenho um método de emagrecimento sem dietas, que é o autoconsciência alimentar. Então, o meu intuito aqui é fazer com que vocês aprendam um emagrecimento tratando a raiz do problema, que não é o corpo é a consequência. Então, a raiz do problema é aqui, ó, a nossa mente. O porquê da dificuldade de ter foco, de ter constância, de ter disciplina, de fazer aquilo que eu sei que precisa ser feito, mas eu não faço, né? Então, eu tenho certeza que a maioria de vocês tem pelo menos o conhecimento básico do que precisa ser feito para emagrecer e ainda assim o porquê que não fazem, né? Então, não adianta quando você se percebe que você emagrece, engorda. O que você precisa entender é que o problema está aqui, ó, na sua mentalidade, na sua forma de lidar com a comida. E muitas de vocês falam assim pra mim: Gé, eu já tentei de tudo para emagrecer. A primeira coisa que eu pergunto é: qual foi a sua tentativa de emagrecimento olhando para o problema, que é a mente? Porque conhecimento do que comer ou não comer, vocês sabem. O básico todo mundo sabe, não é mesmo? Não existe fórmula milagrosa do emagrecimento. Seria bom se existisse. A pessoa que tivesse essa fórmula, com certeza já estaria o quê? Rica, muito rica. Bom, mulherada linda, então vamos lá. Eu trouxe aqui 3 hábitos para nós conversarmos sobre, tá? Vou contar muito da minha experiência. Eu eliminei esses hábitos completamente da minha vida e posso dizer para vocês que quando eu paro para lembrar que eu pesava, né, 7,5 quilos a mais, que para muitas de vocês talvez, o que é 7,5 quilos? Não é nada, né? Quero emagrecer 15, 20, 30, 40 quilos. Sempre falo, não importa quantos quilos você quer emagrecer, só você sabe das dores que você vive, das coisas que você deixa de fazer devido ao seu sobrepeso. Então, pra mim, o resultado de 7,5 quilos mexeu assim completamente na minha autoestima. Teve um impacto muito gigantesco na minha autoestima. Além também da questão da disposição, do humor, enfim. Então, vamos lá. Tenho anotadinho aqui, não é mesmo? Para não esquecer de nada. Um hábito, tá? Eu quero que vocês analisem aí junto comigo se vocês têm esse hábito. Então, participem aqui comigo. Dri, maravilhosa, minha pupila, Constância, Mari. Tô vendo que tem algumas mulheres aqui que estão
chegando também. Então, participem junto comigo, tá? Coloquem aqui nos comentários. O hábito de repetir o prato. Quem aqui tem esse hábito de sempre repetir o prato? Quando você para pensar assim, realmente, toda vez que eu vou comer, eu repito o prato. Isso, na maioria das vezes, é um hábito. Não é porque você ainda está com fome. Quem aqui se identifica? Vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, quando eu lembro da Gé do passado, da Gé gulosa, de 7 anos atrás, era uma coisa assim, ó, não tinha como eu não repetir. Eu já tava comendo, pensando que eu ia repetir o prato. E aí, o repetir o prato, ele tá muito ligado com uma coisa, que é você engolir a comida, você comer muito rápido. Então, na maioria das vezes, você até acha, pode ser que você ache que você ainda tá com fome, porque você engoliu a comida. Né? Você senta e você faz assim, pronto, comi. Uma refeição, o certo deveria levar aí no mínimo, uns 15 minutos para você comer. Se você come em 5 minutos, você come em 10 minutos, você está engolindo a comida. E a tendência é repetir o prato. Porque você nem esperou o seu corpo dar o sinal de que você já está saciada. Porque leva aí uns 10, 15 minutos para a informação chegar no seu cérebro de que você já está saciada. Só que muito possivelmente quando você mastiga devagar, mastiga rápido, que você engole a comida, você vai ter a sensação sim de que você ainda está com fome. Então repetir o prato foi uma virada de chave no meu estilo de vida. Fez com que, com certeza, eu reduzisse a quantidade de calorias que eu ingeria no meu dia e, como consequência, eu tive resultado de emagrecimento, né? Isso faz com que eu mantenha os meus resultados. Então, eu sempre estou muito atenta quando eu quero repetir o meu prato, se realmente eu estou com fome ainda. Ou se eu estou repetindo só por zóio, né? Porque muitas vezes a gente até reconhece. Estou repetindo o prato porque tá muito gostoso. Eu já nem tô mais com fome, só que tá tão gostoso que eu quero repetir o prato. E aí, quando você tem essa consciência de que você já está saciada e ainda assim você quer repetir o prato, é aonde entra de você ter essa... Isso é emagrecimento sem dieta. Quando você está ali consciente do comportamento que você está tendo e pronto, ok, eu tô consciente, eu vou repetir o prato, eu sei que eu não estou mais com fome e eu vou arcar com as consequências disso, porque eu repetir o meu prato aqui, eu estou ingerindo calorias que eu poderia estar economizando, que no final do meu dia me ajudaria no meu processo de emagrecimento. Mas a comida tá tão gostosa, né? Eu não consigo pensar em nada, não é mesmo? Eu vou lá e meto mais comida no meu prato, enfio ela abaixo e isso prejudica o meu processo de emagrecimento. Quem aqui se identifica? Coloca para mim nos comentários se é um hábito que vocês têm, tá? Eu demorei, tá? Para conseguir tirar esse hábito da minha vida. Demorei, porque desde pequena, quando eu lembro, e muitas vezes eu repeti o prato mais de uma vez. Então, para mim, era um hábito mesmo, era uma coisa assim que sempre eu repeti o prato. Né? E quando eu decidi que eu queria emagrecer e eu comecei a fazer uma análise dos meus comportamentos, dos meus hábitos, ali eu já entendi por que eu repito o prato. Né? Eu repito por hábito, por zóio, por ser gulosa. E se eu quero emagrecer, não fazia sentido eu continuar com aquele comportamento. Hoje, Gé, você repete o prato? Sim, repito o prato quando eu ainda percebo que eu estou com fome, mas isso assim é bem raro acontecer, porque até eu ensino dentro do meu método autoconsciência alimentar, que é você aprender a se conectar com o seu corpo através do jejum, né? E aí você tem uma alimentação intuitiva, né? Então você come quando você sente fome, você para de comer quando você está saciada. Ter uma alimentação intuitiva nada mais é do que você ficar expert no seu corpo, né? Na sua fome. Então, quanto mais você vai treinando isso, hoje, quando eu faço uma marmita, né? Que eu levo uma marmita para comer em algum lugar,
essa marmita é exatamente a quantidade de comida que o meu corpo precisa. Dificilmente eu sinto que é muita comida e eu fico assim, ai, já tô cheia e sobra comida. E dificilmente eu como e digo, tô com fome ainda. E isso, ó, é treino, né? Quanto mais você vai se conectando com o seu corpo, prestando atenção na quantidade que você coloca no seu prato, você vai ficando expert nisso. Isso faz com que você nunca precise repetir o prato. Porque a quantidade que você coloca no prato, o que é o intuitivo? Você já treinou, né? Você já tá treinada ali de que aquela é a quantidade que o seu corpo precisa. Obviamente vão ter dias que você pode estar com mais fome, você fez algum exercício físico mais pesado, você tá num período de TPM, que os hormônios estão a mil, você tá sentindo mais fome. Sim, isso pode acontecer. Mas na sua rotina do dia a dia, quanto mais você tá ali conectada com o seu corpo, prestando atenção na quantidade que você coloca no prato, né? E aí entra uma outra questão também de você parar de comer quando você está saciada, mesmo que sobre comida no prato, não precisa jogar fora, né? Quantas de nós aprendeu isso? Eu aprendi isso, que era pecado jogar comida no lixo, que era para raspar o prato, né? Ainda ganhava recompensa, ganhava sobremesa, ganhava refrigerante. Eu aprendi isso na minha infância. Mas a pensar que você nunca precisa jogar a comida no lixo. Você simplesmente vai guardar na geladeira para comer depois. Simples assim. Não tem segredo nenhum. Você não precisa enfiar comida goela abaixo, não é mesmo? Você não está ajudando criança nenhuma no mundo a passar menos fome quando você coloca comida goela abaixo para dentro do seu corpo. Você estaria ajudando se você estivesse prestando atenção na quantidade de comida que você coloca no seu prato, que possivelmente poderia sobrar, aí você economiza no mercado e faz uma doação para quem precisa. Aí faz sentido, né? Então tudo isso é você se tornar consciente com a sua alimentação. Tudo isso que eu tô explicando é emagrecimento sem dieta. Não precisa pesar comida, contar caloria, fazer restrição, seguir cardápio, nada disso, tá? Faz sentido, mulherada linda? Me contem. Faz sentido o que eu tô falando? Quem aqui tem o hábito de repetir o prato? Então, a partir de hoje, quando você for repetir o prato, vai vir a vozinha da Gé, entendeu? Estou lembrando da Gé falando que repetir o prato fazia com que ela engordasse, com que ela ficasse estagnada no processo de emagrecimento. Me contem aqui, maravilhosas, Dri, Thay, Daisy, Mari, vocês sabem que eu consigo ver vocês, né? Tati, Dessa, Carla, tudo bem? Mari, me contem aqui, amo quando vocês participam comigo, tá? Então tá, vamos para o segundo hábito que eu tirei da minha vida e que, isso aqui, gente, pelo amor de Deus, isso aqui era um caos, isso fazia de mim essa jagulosa. Eu falo jagulosa porque minha mãe falava isso. Meu Deus, minha filha, como tu é gulosa, como tu és olhuda. A Jéssica come bem. Era isso que minha mãe falava. Beliscar todos os dias. Beliscar o dia inteiro. Mari colocou total sentido. 120 quilos para 60. Exatamente, hábitos mudaram. Olha, que coisa maravilhosa. É isso mesmo, mudar hábitos. Esse é um grande segredo para o emagrecimento saudável e definitivo, que muitas de vocês buscam por esse emagrecimento definitivo fazendo dieta, fazendo restrição. Isso não te traz um resultado definitivo, isso te traz um resultado rápido. E entendam, não tem como ter um resultado rápido e um resultado definitivo. É impossível. Ou você decide ter um resultado rápido e vai fazer dieta, vai fazer restrição, não tem segredo, você vai emagrecer. Porém, se você quer manter, a dieta não é o caminho, e sim a mudança de hábitos, né? Então, todos os dias mudando alguns hábitos, como por exemplo, repetir o prato. Vocês já pararam para pensar, se vocês repetem o prato todos os dias e vocês começam a ter essa consciência de que não tem mais fome, que é zóio mesmo, para fazer, porque o emagrecimento é cálculo matemático, né? O que não é matemática é a sua relação com a comida. Então, para você conseguir emagrecer, sim, é sobre você estar em déficit calórico,
Mas não é só isso, é sobre você tratar a sua relação com a comida, né? Então, a partir do momento que você faz um cálculo aí de que você não vai mais repetir o prato por zóio só porque tá gostoso, o quanto de calorias você está deixando de ingerir a menos no seu dia, e que isso vai ajudar, assim, ó, muito no seu processo de emagrecimento. Então é isso, coloque em prática. Segundo, então, hábito é o beliscar o dia todo. Eu lembro desde criança, eu era aquela criança que ficava comendo o tempo inteiro, que ia no armário, que ia na geladeira, eu tava o tempo inteiro roendo alguma coisa, comendo alguma coisa. Não dava nem tempo de sentir fome, porque eu tava o tempo inteiro comendo, né? Depois, quando eu era ali adolescente, quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, e depois comecei a trabalhar em escritório, eu tinha a tal da gaveta aqui, ó. A tal da gaveta das guloseimas, né? Sempre na gaveta tinha o quê? Uma bolachinha. Eu sou muito do doce, né? Sempre já comentei aqui com vocês várias vezes. Então, formiguinha do jeito que eu sou tinha o quê? Sempre tinha um biscoito, uma bolacha, um chocolate, uma bala. Era louca das balas também. Então, eu tava o tempo inteiro beliscando. Para pra fazer as contas das calorias que eu ingeria simplesmente porque eu tinha o hábito, porque isso é um hábito, de beliscar o tempo inteiro. Isso é um hábito. É você sentar na mesa aqui, ó, pra trabalhar e pensar assim, ai, agora tá na hora de comer um docinho, né? Você tá lá trabalhando e você pensa assim, ai, uma bolachinha agora com café. Você nem tá com fome, você só vai comer porque, entendeu? Você criou um hábito, tá na hora, né? A minha dica já é: coma bastante saladas deliciosas. Coma primeiro e depois a proteína, enfim, e o carboidrato. Isso muda a vida. Super concordo, Mari. Inclusive, quando que eu falei isso? Eu falei ontem no grupo no Bonde das Pupilas, que tem o acompanhamento da mentoria autoconsciência alimentar. Falei justamente sobre isso, de que eu tenho feito muito isso. Né, coloquei esse insight que realmente é você aproveitar. Bom, aqui em Portugal tá super quente, né? Aqui em Lisboa, pra quem não sabe, moro em Lisboa, em Portugal. Tá muito calor, então tá propício, tá gostoso pra fazer um pratão, uma bowl, né, de salada. Isso ajuda muito, isso traz muita saciedade. Super concordo. Estou vendo muitos coraçõezinhos aqui, ó. Amo quando vocês colocam coraçãozinho. Vocês sabem que quando vocês colocam um coração aqui, a live é entregue para mais pessoas. Isso é bem positivo, maravilhosas. Bom, então, beliscar o dia inteiro. Analisem se vocês têm esse hábito. E, Gé, como é que eu faço para parar de ter esse hábito? Se tornando consciente, exercitando a sua mente, lembrando do quanto para você é importante emagrecer. Se você tem 5, 10, 15, 20, 30, 40 quilos, o quanto esses quilos são dores para você, o que você tem deixado de fazer. Porque não é normal você não se olhar no espelho, você não gostar do que você vê no espelho. Não normalize isso, porque não é normal, né? Então, ir pra praia e não usar biquíni, ficar sentado usando shorts, quando levanta tem vergonha, não namora de luz acesa, não se sente autoconfiante para namorar de luz acesa, não tem autoestima. Olha, o tanto de... Não faz foto, não tem registros de viagens que você faz, de momentos com a sua família, com os seus filhos. Não tem disposição para brincar com os seus filhos, não tem paciência. Não tem humor, que você tá irritada. Então, quando você pensa assim, tá, mas eu tenho o hábito de beliscar e como que eu faço para mudar esse hábito? É você começar a se tornar consciente, você usar de estratégias a seu favor. Não tem que ter a gaveta das guloseimas, não tem que ter não tem que ter o armário das gordices na sua cozinha, né? Se você trabalha home office em casa ou tá no trabalho, sabe? Começa a fazer do seu ambiente um ambiente que te ajude a emagrecer e não que prejudique o seu emagrecimento. Para olhar, o seu ambiente hoje ele te ajuda? E aí, claro, né? Muitas de vocês podem falar assim, ai, Gé, mas o meu marido, o meu filho, ok. Ainda assim, a gente tem como aprender a lidar com essas situações. O que não dá é para você continuar insatisfeita com o seu sobrepeso, que só você sabe das dores que você vive, que você já nem consegue mais escolher as suas roupas há muito tempo, você veste as roupas que cabem, não é você que escolhe,
E aí você tá dizendo pra mim, já é muito difícil eu parar de beliscar, por exemplo, ou é muito difícil eu não repetir o prato. Qual difícil você escolhe, né? Qual desconforto você escolhe? Não é fácil, é desafiador mudar hábitos, mas o primeiro passo é você falar, eu quero. E a partir de hoje eu vou estar atenta a isso. Hoje, talvez, você não consiga 100%, mas amanhã é um novo dia, um recomeço. Você tenta e você já melhorou. Você já não repetiu o prato, você já não beliscou o dia inteiro. Então, cada dia um pouquinho. E aí você vai mudando os hábitos, porque mudar hábitos nunca é da noite pro dia. Quando a gente fala numa mudança de estilo de vida, é aos pouquinhos. E é por isso que te traz um emagrecimento definitivo. Porque é uma construção diária. Qualquer promessa de emagrecimento que vocês veem na internet, que é resultado rápido, entenda. Você até pode emagrecer rápido, mas você não vai manter. Então, isso é sempre uma escolha. Como eu falei no início da aula, o que você quer? Um resultado rápido ou um resultado definitivo? As duas coisas, infelizmente, seria maravilhoso se fosse possível. Mas não é, infelizmente. É uma escolha que você deve fazer. E eu sei que muitas de vocês vivem o efeito sanfona aí há anos, que eu converso com muitas de vocês no direct, né? Quem aqui vive o efeito sanfona? Conta pra mim nos comentários. Quem aqui já emagreceu, mas voltou a engordar? Quantas vezes isso já aconteceu? E quanto mais você emagrece, engorda, sabe o que acontece? O seu corpo começa a ficar mais resistente ao emagrecimento, que é onde você tem essa sensação de que é difícil emagrecer, e sim, o seu corpo começa a ficar resistente. E outra coisa você começa a ficar desacreditada. Você já não acredita em mais nada. Você não acredita em você não acredita em nenhum método. Como muitas mulheres chegam pra mim, qual a garantia que você me dá que eu vou conseguir emagrecer com o seu método? Eu digo, eu não posso te dar essa garantia. O que eu posso fazer é, durante a minha mentoria, o Autoconsciência Alimentar, eu te ajudar a fortalecer a tua autoconfiança, a resgatar a sua autoconfiança. Porque quando você acredita em você, você faz acontecer. E quando você não acredita, você pode querer muito emagrecer, mas se lá no fundinho você tá desacreditada, você não vai conseguir. A sua mente vai te sabotar. A sua mente vai fazer assim, eu quero muito emagrecer, mas os meus comportamentos são completamente ao inverso do que eu deveria estar fazendo para emagrecer. Porque lá no fundinho, eu não acredito que seja possível. Então a dieta faz com que você fique desacreditado. Porque emagrece, engorda, emagrece, engorda. Carla colocou, até tenho a gaveta das guloseimas do trabalho, mas nem lembro delas, as amigas que normalmente comem. Aí sim, aí é maravilhoso, né? Quando você realmente entende que mesmo estando ali pra você não faz diferença. Tá tudo certo. Maravilhoso, é isso mesmo. O autoconhecimento é isso, você se analisar e perceber o que pra você prejudica o seu processo de emagrecimento, tá? Agora, fica uma reflexão, né, que a Carla colocou aqui, e fica uma reflexão pra todas, né? Por que eu tenho uma gaveta de guloseimas? Se eu quero ser magra. Talvez não faça muito sentido eu ter essa gaveta de guloseimas, nem no meu trabalho, nem na minha casa, né? É sobre ser magra, pensar como uma pessoa magra, e não simplesmente ter um corpo magro, né? A Amanda colocou, emagreça, engorda. Amanda, tenha certeza absoluta que não é só você. Você não está sozinha, tá? Isso é muito comum. É o que eu mais ouço aqui no meu perfil. Gente, é o que eu mais ouço. O meu problema não é emagrecer, o meu problema é manter. É o que eu mais ouço. E é a minha realidade aqui pra vocês. Por isso que hoje eu trouxe esses 3 hábitos, para que vocês entendam que a partir do momento que eu tirei esses hábitos da minha vida, isso fez com que eu mantesse os meus resultados. Claro que existe todo um contexto para você conseguir manter os seus resultados, mas analisem esses 3 hábitos se vocês têm, tá? Vamos pro último. O último hábito, olhei aqui que eu tô com uma colinha, era comer chocolate todos os dias, tá? E aí o que acontece? Para nós, formiguinhas, para quem gosta muito de doce, não tô falando que não gosta de doce, porque quem não gosta de doce consegue comer um pedacinho de chocolate ao leite todos os dias, né? Isso não é um problema para quem
não é fã, né, do doce. Agora, para nós que somos formiguinhas, a gente não consegue comer um pedacinho, né? Então, o meu problema, tá? De 7 anos atrás, era que eu não conseguia comer um pedacinho de chocolate todos os dias. Eu comia muito chocolate todos os dias. E isso fazia com que, né, esse hábito de comer chocolate todos os dias fazia com que eu ganhasse peso, fazia com que eu tivesse dificuldade de emagrecer. Ela colocou, no meu caso é porque minha filha vai para o meu trabalho comigo e ela é dessas que come o tempo todo. Tento controlar as besteiras dela, deixo 2 docinhos pequenos por dia. Aí é um outro desafio, né, Carla? Não sou mãe ainda, mas aí é um outro desafio. Eu sempre falo, é o que eu acredito, que os nossos filhos vão muito pelo nosso exemplo, né? E aí talvez, né, no passado você, enfim, comia, né, na frente dela e tal. Hoje ela tem esse hábito, mas fica aí um desafio, né, que é também levar isso para os filhos, né, para que no futuro isso não seja um problema, né, que ela tem em relação à comida, que é ter descontroles com doces. Hoje, como sou chocolate meio amargo, eu prefiro os 70% para cima, como apenas um quadradinho de boa. Maravilhosa. Para quem não sabe, né, inclusive esses dias eu fiz um post, a Carla comentou, fiquei bem feliz. A Carla, né, faz o meu método do jejum intermitente. Até vou deixar aqui o convite para quem quer ter acesso a um método do jejum que não é um jejum que vai ter restrição, que vai passar fome, não. É sim para você aprender a se conectar com o seu corpo, comer quando você tem fome física, parar de comer quando você está saciada. Então, realmente, para quem não sabe, já faço o jejum aí há 5 anos, 4 anos e meio, todos os dias. Se fosse sofrido, eu não faria, com certeza, né? Então, para quem quiser ter mais detalhes, para quem tá no Insta, o link tá na minha bio, e para quem tá aqui no canal do YouTube assistindo gravado, tá nos comentários aqui do vídeo, tá bom? Então, falamos tudo, né? O comer o chocolate é isso. Eu tô compartilhando aqui um hábito meu do chocolate. Vocês podem avaliar, de repente, se vocês têm o hábito de comer bala, se vocês têm o hábito de tomar suco, né? Eu tenho o hábito do suco açucarado o dia inteiro. Eu tenho o hábito do café com muito açúcar. Eu tenho o hábito do pão. Eu como pão de manhã, à tarde, à noite. Então, parem para analisar aquilo que vocês comem com muita frequência, que se tornou um hábito, que você até fala assim, eu não consigo não comer. O não consigo não comer é isso, de você criou o hábito, aquilo ali tá muito no automático. E aí você tem que analisar se esse alimento que você tem esse hábito de comer todos os dias e que provavelmente, né, é aí açúcar, carboidrato, o quanto isso prejudica o seu processo de emagrecimento. E aí, de novo, criar estratégias a seu favor, né? Eu já nunca deixei de comer meu chocolate ao leite, mas eu não como mais todos os dias, justamente porque eu gosto muito de doce, então eu não consigo comer um tablete de chocolate ao leite todos os dias. Eu sei que se eu abrir uma barra, eu vou querer comer ela inteira. E eu tô aqui falando isso pra vocês muito sincera, muito honesta, porque se alguém um dia falar pra você que ama doce, tá? Que você tem que conseguir comer um pedacinho por dia, essa pessoa... Olha, eu fico assim triste de saber, sabe? Que existem pessoas que como se ditam a regra que é para todo mundo, e não é, porque a nossa relação com a comida, ela é diferente, cada uma aqui de nós. Eu, por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo que eu tenho pão na minha casa, que o meu marido come, no caso, o senhor Ricardo Rodrigo Reis, e eu não tenho problema com pão. Essa semana mesmo eu vi que ele comprou pão, nem um dia me deu vontade de comer pão. Às vezes eu tenho vontade, eu vou lá e como, mas eu não tenho questões com pão. Quantas de vocês têm questões com pão? Né? E aí vocês têm que avaliar como é que vocês vão incluir isso na rotina de vocês, tá? Então, se percebam aí o que de hábito vocês têm. É o café com muito açúcar, é o suco de caixinha, suco, não importa, suco tem muita, a gente tá falando de emagrecimento, tem muito açúcar. Uma coisa é você tomar ali num momento do seu dia, outra coisa é você tomar o dia inteiro, ou tomar refrigerante, né? Que mais, geralmente, de coisas aí, né, que vocês podem pensar e avaliar, tá certo?
Então é isso, mulherada linda. Espero que tenha feito sentido pra vocês, né? Vou resgatar aqui os 3 hábitos que eu falei então, que foi repetir o prato, beliscar o dia todo e comer o chocolate todos os dias. Ah, é importante falar, né, que até a Carla comentou aqui do chocolate 70%, que eu reeduquei o meu paladar pra gostar do chocolate 70%. E que hoje, tá, sim, eu como, porque eu tava falando de chocolate ao leite, mas eu como chocolate 70%, não todo dia, que às vezes eu não tô afim, mas quase todos os dias eu como um tabletinho de chocolate 70%. E se a gente for pensar em caloria, é a mesma coisa, tá? Se você for olhar a caloria é a mesma coisa. Só que, de novo, pra nós que somos formiguinhas faz diferença. Porque o chocolate ao leite tem tanto açúcar que a gente não consegue parar. A gente vicia naquilo, né? Você abre, você come um pedacinho e você fala, ai, droga, coloquei na boca, agora eu quero mais, agora eu quero mais, agora eu quero mais. Você não sossega enquanto você não devorar a barra de chocolate inteira. O 70% não é isso que acontece, né? Pelo menos comigo não acontece. Pode ser que tenha formigas aí mais ativadas do que eu, que nem o 70% é o suficiente, né? E às vezes tem que tentar em um 80%. Pra mim já é muito forte. 80, 90, aí pro meu paladar já é muito forte. Mas eu odiava, eu não gostava. Eu reeduquei meu paladar. Eu decidi que eu queria aprender a gostar de chocolate 70%. E aos pouquinhos eu fui testando. E hoje eu super me atende à vontade ali do chocolate e do doce, tá? Carla colocou, massas são os meu maior problema. Evito o máximo, mas tem dias que não consigo resistir. É assim mesmo, esse processo de autoconhecimento é importantíssimo, né? E a gente vai ajustando isso a cada dia, né? E tentando entender qual que é a melhor forma, porque nunca é sobre você tirar um alimento da sua vida, mas sim sobre você ter esse autoconhecimento e usar estratégias a seu favor. Esse é o grande segredo de emagrecimento sem dieta, autoconhecimento, entender a sua relação com a comida, tá? Bom, é isso então, a live vai ficar salva, né? Vi que entraram aqui mais mulheres lindas aqui na minha aula, a live vai ficar salva, assiste aqui no feed, no Insta. Pra quem está no meu canal do YouTube, por favor, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal, que eu estou aí numa maratona de lives todos os dias. E tem muito conteúdo aqui, tá? Tanto no Insta quanto no YouTube, maratone. Se você ainda assim, né, sente que você precisa de um acompanhamento, de um passo a passo, que você quer entender, né, o que é um método sem dietas, faço o convite para quem tá no Insta, clica no link da minha bio, tem lá todas as informações do autoconsciência alimentar. E para quem está no YouTube, vou deixar na descrição do vídeo. Tá certo? Então é isso e nos vemos amanhã. Beijo, beijo, beijo.